Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Davidson Santana, o seu professor de matemática. E neste vídeo eu trago para você uma questão do vestibular da FUVEST do ano de 2004, uma questão comentada aqui, uma questão de geometria espacial muito massa, tá? Só que antes disso, eu já queria te pedir para fazer o seguinte, vai aparecer na tela para você, tá? Deixa o teu like, tá certo? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, tá ok? E clica no sino para ativar as notificações. Bora lá comigo para a solução. A questão tá aí na tela, tá? E ela diz assim o seguinte: a pirâmide de base retangular ABCD e vértice E, representada na figura, tem volume 4. Então já vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Ela é uma pirâmide base retangular e o vértice dessa pirâmide é o ponto E, né? O vértice E, e tem volume 4. Aí diz aqui, ó, se M é o ponto médio da aresta AB, então M, ponto médio de AB, e V é o ponto médio da aresta EC, o V, ponto médio de EC. Então, o volume dessa pirâmide de base AMCD e vértice VE. Então, ele quer o volume da pirâmide de base AMCD e vértice V. Essa questão aqui ela é fantástica, tá? É uma daqueles tipos de questão de geometria espacial das minhas preferidas. E você vai ver por quê, tá? Porque aqui a gente vai utilizar a fórmula, mas ao mesmo tempo a gente vai utilizar a fórmula de maneira implícita, intuitiva, tá? Eu não vou precisar montar a fórmula ali direitinho para substituir valores. Preste atenção por quê. Primeiro de tudo, ele quer o vértice, ele quer o volume, né, da pirâmide de base AMCD e vértice V. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Para que você recorde o seguinte: volume de pirâmide é 1/3 que multiplica a área da base vezes a altura. Isso daqui é o volume de uma pirâmide, tá certo? A informação aqui é importante a gente destacar. Agora, como ele quer o volume de uma pirâmide aqui, AMCD e vértice V, eu preciso saber qual o valor da base dessa pirâmide e qual o valor da sua altura, tá certo? Antes de mais nada, né, pelo que foi dito, a gente vai precisar destacar a pirâmide que ele quer, o volume, porque só aparece aqui a pirâmide maior, que é a ABCD, e tem vértice E. Então, vou destacar aqui, vou pegar os segmentos. Ele disse que é AM, CD, fechar aqui a base, e o vértice V. Então, tá aqui o vértice fora da base, na nossa pirâmide, e ela é essa pirâmidezinha aqui, tá? Primeira coisa, calcular o valor da sua base. E aí, o que é que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber o seguinte: para eu poder calcular a área da base, eu preciso enxergar a base de cima, a partir do vértice E, tá? Olhando de cima a partir do vértice E. Porque como é que vai ficar aqui? A base dela, deixa eu descer mais um pouco aqui. Ela é um quadrilátero aqui, tá? O AMCD é um quadrilátero. E ele vai ficar mais ou menos assim. Você tem o retângulo original,
Vamos colocar aqui assim o retângulo original. Você tem aqui A, B, C, D, tá certo? Você tem aqui o ponto M, que é ponto médio de AB. E aí a base da pirâmide que a gente está querendo calcular o volume, ela vai ser dada por esse quadrilátero aqui que eu estou destacando, tá certo? E aí, ó, a única coisa que eu sei aqui é que este segmento é igual a este, tá certo? E não foram ditas as dimensões da base da pirâmide maior. Só foi dito apenas que a pirâmide maior tinha volume 4. Apenas isso. E aí, como é que a gente sai disso? Aqui é tranquilo. Por quê? Eu tenho um ponto médio aqui, tá? E eu vou querer saber o seguinte. Quantas vezes a base da pirâmide que a gente quer cabe dentro da base da pirâmide maior, tá? Então a gente vai precisar usar algumas frações aqui. E aí o fato que a gente utiliza é o seguinte. O ponto médio M está aqui, a gente traça o oposto dele, que também é um ponto médio, só que do lado DC, tá certo? E aí eu vou traçar aqui, ó, um segmento paralelo a CB e AD, tá certo? E aí eu vou fazer um pouco mais. Eu vou traçar esse segmento aqui de D a M. E aí o que que acontece? Você pegou o retângulo e dividiu ele em 4 triângulos de mesma área, tá? Por que eles têm a mesma área? Observe o seguinte. Vou pegar esse triângulo aqui, o AMD. Ele tem um lado aqui, AM, e tem esse outro lado aqui, AD, tá certo? Triângulo retângulo aqui, um cateto AM e outro cateto AD. Se você perceber, AM tem o mesmo tamanho, eu vou chamar isso aqui de N, de DN, tá? Porque são paralelos aqui, tá certo? Eu liguei o ponto médio aqui, liguei os pontos médios, tá? Então, DN é igual a AM, tá certo? MN é igual a AD, tá ok? E aí isso já caracteriza que os dois triângulos aqui são iguais. Da mesma forma, NC é igual a DN e BC é igual a AD. Logo, o que que acontece? Esse triângulo aqui, o MNC, ele tem mesma área do DNM, tá certo? E aí, consequentemente, os 4 triângulos aqui, eles são congruentes, tá? São iguais. Porque a gente chama isso aqui de A. E isso daqui também vai ser A, porque M é o ponto médio. A gente chama isso aqui de B. Então, tudo é B. Então, os 4 triângulos têm as mesmas dimensões. Tem lados congruentes. O que é que vai acontecer? São triângulos congruentes. E aí, a área de um só, tá certo? A área de um só é 1/4 da área do retângulo aqui. O que é que vai acontecer? A base da minha pirâmide aqui é AMCD, tá? Que vai pegar apenas 3 desses triângulos. 3 triângulos de um total que tem 4 triângulos. Então, a base da pirâmide que eu quero, tá certo? É igual à base, vou chamar assim, ó. AMCD é a base dessa pirâmide é igual à base da pirâmide original, que eu vou chamar apenas de B. E isso daqui, por hora, eu vou deixar aqui guardado em standby. Vou deixar aqui guardado. Essa informação aqui é importante. Só que para calcular o volume de uma pirâmide, eu preciso saber a sua base e também a sua altura. E aí, ó, para saber a altura da nossa pirâmide verdinha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar a altura aqui, tá?
A altura dela é esta. Aqui. Ok? E aí, ó. Só que eu tenho que perceber o seguinte. A pirâmide maior, ela também tem uma altura aqui, tá? Que eu vou fazer aqui nesse desenho ao lado. A pirâmide maior, ela tem uma altura. Que vai ser esta aqui. Tá certo? Esta pirâmide tem essa altura aqui que eu vou chamar de H. E agora observe o seguinte. Se eu ligar o pé dessa altura aqui, que está aqui, até o vértice C, eu tenho um triângulo retângulo, tá? E aí, ó, nessa mesma oportunidade, eu vou descer aqui a altura da nossa pirâmide verdinha. Tá aqui. E aí observe o seguinte, vou trazer essa figura para cá, né? Para que a gente possa perceber o que está acontecendo. Trazer aqui o triângulo, triângulo retângulo. Vou trocar a cor aqui. E aqui a gente observa o seguinte. Aqui é o vértice E. Aqui é um ponto, né? Vou chamar aqui, por exemplo, de P, tá? Aqui é um ponto qualquer, onde está descendo o pé da altura. Aqui é C. Aqui é o vértice V, que é a altura da nossa pirâmide verde. E aqui a altura é H. E eu vou chamar a altura da nossa pirâmide verde de Hzinho. O que a gente sabe aqui é o seguinte, que diz ali que V, ele é ponto médio de EC. Então, V é igual a EC. Então, se essa aresta maior aqui, ela medir L, tá certo? Vou colocar aqui assim, ela medir L. A aresta pequenininha, essa aqui é L. Cada partezinha dessa aqui é L sobre 2, né? Porque V é ponto médio. E aí o que a gente precisa perceber é que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é um ângulo comum ao triângulo menor e também ao triângulo maior. E observe que o triângulo menor tem um ângulo de 90 graus e o maior também tem um ângulo de 90 graus. Logo, pelo caso ângulo-ângulo, o triângulo aqui menor, tá? Vou dar um nome aqui para ele, só para facilitar a nossa vida. O triângulo VHC, ele é semelhante ao triângulo ECP. Só que a razão de semelhança aqui, a gente dá para fazer de cabeça, tá? Porque a gente já identificou que os dois triângulos são semelhantes. Basta só perceber a razão de semelhança. E tá aqui, ó. Se os dois triângulos são semelhantes, os lados que são correspondentes, né, os lados homólogos, eles guardarão a mesma razão de semelhança. Então, a hipotenusa do nosso triângulo VHC é metade da hipotenusa do triângulo maior. Logo, o que acontece? A altura de VHC ela é metade da altura do triângulo maior. E observe o seguinte, isso daqui que nós fizemos foi encontrar a altura da nossa pirâmide pequena, tá certo? Vou marcar aqui. E aí é o seguinte, nós já temos a medida da base, né? E a medida da altura da nossa pirâmide. O que a gente precisa fazer agora é só calcular o seu volume. E aí vamos nós. O volume da pirâmide AMCDE, né? Vou colocar o vértice da... deixar aqui mesmo. Vai ser o seguinte. Vai ser a base dela, tá certo? Vai ser 1/3 que multiplica a sua base, a base dela, que é a base de AMCDE, vezes a sua altura, que é o Hzinho. Tranquilidade, o que a gente vai fazer agora? É só substituir aquilo que já encontramos. Então, vai ser 1/3 vezes a área da nossa pirâmide, que é
3/4 da base da pirâmide original, da pirâmide maior. E a altura que nós encontramos aqui é 1/2 da altura da pirâmide original. E aqui agora, bastante atenção, que você pode estar se perguntando onde é que a gente vai utilizar a informação de que o volume da pirâmide maior é 4. E é onde está a mágica aqui, tá? O que é que acontece? O volume da pirâmide maior, ele é dado por quem? Ele é dado aqui por a base da pirâmide maior vezes a altura da pirâmide maior vezes 1/3, tá certo? Isso daqui que eu fiz, essa parte que eu separei, deixa eu trocar a cor aqui, é o volume da pirâmide maior, tá certo? Que a gente já sabe que isso aqui vai dar 4. Só que eu separei aqui, não foi? Quais foram os fatores que sobraram? Sobrou aqui o fator 3/4 e sobrou aqui o fator 1/2. Tranquilidade? Então, bora aqui. E aí, a gente sabe que isto vale 4, que é o volume da pirâmide original. E aqui eu vou repetir, 3/4 vezes 1/2. E aqui agora é só fazer as nossas simplificações devidas, tá certo? Ó, posso dividir esse 4 com esse 4, foi embora. Restou aqui apenas 3/2, que é 1/5. Logo, o volume da nossa pirâmide, tá certo? Pequenininha ali, é 1/5. E a resposta aqui a gente encontra na letra B de bola. E aí, se você gostou do vídeo, né? Se ele foi útil para você, deixa o teu like, porque você deixando o seu like, você está indicando para os algoritmos do YouTube que esse é um conteúdo de relevância para você e pode ser útil para outras pessoas, tá? Aproveita também e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? Compartilha esse vídeo também nas tuas redes sociais. E falando em redes sociais, aproveita e me segue lá no Instagram, tá certo? Que tá aparecendo aí na tela para você. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!